No ar, o Resenha Tricolor, estamos de volta, mais uma edição Express aí, porque logo mais tem jogo da Sul-Americana. Gravamos hoje 8h42, ainda temos treinador, né? O que se fala nos bastidores é que Rogério pode cair a qualquer momento, então não talvez sabemos. Talvez o time daqui a pouco, né? Mas talvez sim, talvez não. No São Paulo, nada é surpresa, nada é novidade. A única... Quer dizer, tudo é surpresa e tudo é novidade. A única que não surpresa é o mau desempenho de São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro, né? Ou você esperava algo diferente? Ainda essa semana que a gente gravou na segunda, né? Então a gente não falou da belíssima apresentação contra o Ituano também, né? Ah, é verdade, né? Nossa, puta merda, que jogo, cara, terrível. Então, é isso. Essa semana. É um jogo ridículo contra o Ituano em casa. Ridículo, assim, o próprio Rogério falou, né? O pior jogo que eu já dirigi o São Paulo. Pra mim tá claro que não dá mais, né? Você concorda ou você acha que... Eu concordo, acho que... É óbvio, é triste o Rogério fracassar no São Paulo. Essa equação por si só ela é triste pela história do Rogério. E já deixa claro que ninguém acha que a culpa é do Rogério, a gente bate aqui por todos os programas. Eu até queria ter feito a plaquinha Fora Belmonte, igual a gente fazia do Fora Leco. Vamos trazer a partir da semana Fora que vem. Belmonte eu acho bem necessária, assim. Também acho. E a gente até imprime aquela que tá rolando no Twitter. Porque, cara, tipo, a gente precisa atacar o alvo no lugar certo, assim. E eu não acho que o Casares vai tirar o Belmonte nunca por causa de apoio político, mas eu defendo a tese de que todo mundo fala que o Belmonte é São Paulino mesmo e que frequentava mesmo. Então, se ele é isso, a pressão tem que ser pro Belmonte abrir mão de uma função que ele é desqualificado para ocupar. E se comprometer com o Casares de manter o apoio político. Eu abro mão dessa cadeira e eu me comprometo a manter o apoio político pelo bem do São Paulo, São Paulino que sou. Eu acho que ele só faria isso se o time tiver degringolado mesmo, para não entrar para a história como o cara que derrubou o São Paulo. Mas já tá degringolado. Falta empurrar. Não, o meu ponto... Ele, como liderança... fracassou. E precisa ser fracassou. Beleza, cai o Rogério daqui a pouco, vem o Dorival como é o mais provável, e o Belmonte tá lá dando entrevista para jornalista amigo e trocando tweet com Menon, sabe? Como se nada tivesse acontecido, como eu realmente acho que beleza. Muita gente vai se sentir aliviado com a saída do Rogério. Eu não vou ficar aliviado, vou ficar triste com o fracasso. E mais uma vez a gente recomeça o ciclo com o incompetente na parte de cima. Isso tá certo, e isso você já mesmo falou. Sim. Eu não acho que vai mudar. O ponto é que a gente faz o Resenha há 7 anos. Quase 8. Né? Quase 8. Eu vou em estádio, sei lá, 40. Eu nunca vivenciei uma atmosfera tão negativa no São Paulo. Nem em 2013, 2017. Eu nunca vi, assim, a ponto, por exemplo, do meu pai falar: não vou no jogo sábado. Nunca isso aconteceu, não vou. Assim, eu nunca vivenciei uma atmosfera entre os torcedores tão negativa. E eu acho que se nada acontecer, a gente sabe o que vai acontecer. Sim. E uma mudança de técnico, ela pode trazer aquele efeito de 2, 3, 4, 5 rodadas, porque a gente sabe que o elenco é limitado, mas nessas 3, 4 rodadas a gente tem adversários factíveis. Se o São Paulo pega nessas 4 rodadas, soma 8, 9 pontos, é fundamental para o final do ano. Então, assim, dane-se que não é o cara que a gente quer, a gente precisa somar uns 10 pontos nessas 4 rodadas aí. A gente precisa. E tomara que seja isso. É que Rogério é um problema e eu não estou discordando disso. Acho que o clima tá uma bosta. O elenco e o Rogério já não tem mais como. Não tem mais como. E beleza. Só que eu acho o Dorival uma bosta. Sempre achei. Quando o Dorival foi treinador do São Paulo, a gente já gravava o Resenha. Se você pegar o que eu acho do Dorival, tá lá na história. Não é porque ele foi bem num Flamengo cheio de cara bom ano passado, e nem isso fez com que ele ficasse, porque ele não dá conta de problemas complexos, porque é um treinador fraco.
Nós vamos pegar esse remédio no momento que eu tô na UTI, tá ligado? Então, nós estamos na UTI, e a gente vai pegar o Dorival, que não chega a ser uma aspirina, sabe? É uma bolinha de homeopatia. É isso que nós estamos fazendo, entendeu? Eu vou pegar um técnico ruim, que sempre fez trabalhos bons quando o time era montado e organizado. Com exceção do Santos, vai. O Santos tinha jogador que jogava bola, velho. Mas que teoricamente ele que montou, né? Teoricamente, bem teoricamente, né? Porque ele não era o cara da base do Santos. Sim, sem dúvida. Ele herdou uma geração boa e pôs pra jogar. E beleza, tem mérito em pôr pra jogar e apostar. Mas o São Paulo precisa de um treinador bom porque tem matéria-prima ruim. A matéria-prima, e eu até trouxe aqui os botões que finalmente ficaram prontos, e no Express a gente não vai fazer a mesa, mas vamos fazer a provocação que eu quero fazer, pra a gente ver o que Dorival vai... Já é caricato a fila, né? Eu dividi por posição: goleiro, lateral direito, zagueiro, lateral esquerdo, volante, meia e atacantes, tá? Eu quero dividir com você entre ótimo, bom, regular, ruim e grotesco. Tá bom. Tá? Uma régua de 5 pra gente montar. Então vamos lá. Mas antes de mais nada, eu falei do pior ambiente de todos os tempos. Eu não acho esse o pior elenco de todos os tempos. Eu acho o time, por exemplo, de 2015, que foi na Libertadores, pior no 1 contra 1. Vamos analisar junto. Vamos lá. Rafael. Acho bom. Acho médio. Vou pro seu, que é mais alto. Tá bom. Pra qualificar. Felipe Alves. Ruim. Pra mim, beira o grotesco. E o Jandrei grotesco. Nem trouxe o Jandrei pra não... Tá terceiro goleiro não vai jogar, sabe? Igor Vinícius. Bom, também. Concordo que é bom. Vamos deixando na mesa só os bons. Pra gente depois olhar... Porque daí eu fiz esse exercício em casa, e daí você vai ver o quanto dos bons estão machucados, sabe? Vamos lá. Orejuela. Grotesco. Sem dúvida nenhuma. Moreira. Regular, por médio. enquanto não sabemos, regular. Rafinha. Regular com hoje esforço. Pra mim é ruim. Regular hoje pra mim é com ruim. Esforço. Tipo, beleza. Regular talvez pela liderança. Você viu que picharam o muro do Flamengo pedindo o Rafinha de volta pela liderança? Então tô me apegando a isso. Natan. O Natan é ruim. O Raí Ramos. Não sei. Né? Por que ele veio? Boa pergunta, né? 6 laterais e jogou com o improvisado. Mas não é bom, certo? Não é nem bom nem ótimo. Beleza. Daí, Diego Costa. Acho bom também. Vamos xingar a gente, porque eu falei do Diego Costa. Arboleda, pra mim, é o único ótimo, possivelmente. Ótimo. Ferrarese é bom. Bom. Né? Beraldo. Bom. Pra mim é médio. Acho ele Ainda bom. É cedo pra falar que ele é bom. Tem 10 jogos no profissional, mas tá bom. Com boa vontade. Alan Franco. Pra mim, grotesco. Eu perdi a paciência com ele. Né? Eu prefiro o Lucão do que o Alan Franco. Tô nesse nível. Wellington, pra mim, regular. Regular também pra mim. Caio Paulista. Pra mim, está regular, mas eu sei que ele é ruim. Ele é ruim. Fez um bom jogo. Tal, alguns até. Sabe fez atacar, uns 2, 3 bons jogos. Mas você vê assim, na defesa, ele é lateral, ele não é atacante. Isso, eu sei. Né? Ele na de defesa, ala, né? O cara deu uma pedalada pra cima dele do Botafogo, que fez uma ginha aí que foi pra lateral. Ele não sabe fazer o quê? Gabriel Neves. Regular. Mendes. Tá regular. Pablo Maia. Regular. Thales Costa. Regular. Meia boca, né? Tá aqui. Luan. Regular. Nesse momento, regular. O Mendes, o Luan e o Gabriel Neves, pra mim, são o mesmo balaio. Alisson. Talvez com outro treinador, os 3 joguem melhor. Talvez com um bom treinador, eu tô com você. Alisson. Ruim. Pra mim é grotesco, mas vou no seu ruim. Galo. Bom. Rodrigo Nestor. Regular. Rodriguinho, moleque, sei lá. Até desceu de novo. Voltou. Rato.
Regular. Regular. Pra mim é regular pra ruim. Tá bom. O Araújo, Michel Araújo. Cara, pela pequena amostragem... É de regular pra bom. É, né? põe aqui, vai. Boa vontade, né? E assim, não tem... Ótimo, cadê o ótimo? É o Arboleda. Tá aqui só, ótimo. Que é o que seria titular. Você fala, é titular em 80% dos times da Série A. Só esse. Só esse. David. Talvez o Igor tá aqui porque a lateral é uma posição carente. Ruim. Muito ruim. Bem ruim. É. Bem ruim. O Erisson. O Erisson é regular, mas eu acho que ele pode em algum momento vir pra cá. Nem no Botafogo foi, mas sim. Marcos Paulo. Não se sabe, né? Mas entrou bem contra o Botafogo, então, achei interessante. Eu também. Né? Não sei. Mas regular. Regular, né? Tá aqui na média. Juan, atacante. Ruim. Luciano. Hoje regular. Né? Mas tudo ele bem. É bom, vai. Com boa vontade, tá aqui, né? O Pedrinho. O Pedrinho, se não fosse toda a história, ele teve um começo promissor no São Paulo. Acho ele bom. Mas não é carta fora do baralho, não adianta por aqui. Tá aí. Daí o Caio voltou pra base também. O Caleri bom. E o Caleri bom, né? Daí então, beleza. Aqui é onde a gente teria o time pra competir. Né? Então a gente tem uma dupla de ataque, né? Com boa vontade a gente tem um meia, que é o Michel Araújo, com bastante boa vontade. É isso aqui. Galopo, Michel Araújo. Daria pra fazer uma... Aqui. Eu cheguei mais ou menos nisso também. É que o Beraldo pra mim não tá cedo pra estar nesse grupo. Mas vamos lá. Ferrarese, Beraldo, Arboleda. Daí né? Então eu teria Quem tá ali? Beraldo. Igor Vinícius, Ferrarese, Diego Costa, Arboleda e Beraldo. Galopo e Michel Araújo, Luciano Caleri e Rafael. Quantos tem? 1, 2, 3, 4... Não, tem exatamente 11, certo? Né? Sendo que o que a gente falou é que só o único cara que seria titular é o Arboleda e na outra o Caleri. Né? Daí beleza. Igor Vinícius eu não tenho. Ferrarese eu não tenho. E Galopo eu não tenho. Né? Então eu tenho Diego Costa, Beraldo e Arboleda, que seria um trio de zaga, né? O Caleri e o Luciano e o Michel Araújo, além do Rafael. Essa seria a minha espinha dorsal atual. Certo. Luciano em má fase. Tá todo mundo em má fase, né? Não. Até o Caleri tá em má fase. Mas assim, o Michel Araújo tem 2 jogos, a gente não sabe se e um jogou na lateral esquerda e outro na direita. Na direita, né? E ele é o meia. Essa é a minha crítica. Tem lesão pra cacete. Tem. Então o que faz? Fecha a casinha, joga ali com 2 volantes. Pô, pegar meia, colocar de lateral. Quando eu vi o Rafinha de zagueiro, quase arremessei o celular. Aí sabe? Depois o Edu falou que o pessoal do São Paulo disse que ele não entrou de terceiro zagueiro, que ele entrou de ala. Que não é verdade, a gente via claramente que que tava o Michel Araújo na ala. Não é verdade. Então, tipo, isso aqui, cara, é o que a gente tem pra brigar num Brasileirão competitivo. Tudo isso aí é de regular pra baixo. Mas, Dani... Aí e daí eu vou pegar um técnico meia boca pra pilotar essa complexidade aqui. E por que eu acho que não dá mais pro Rogério e eu não tô defendendo a manutenção do Rogério, não. Tô criticando e eu cheguei a essa conclusão. Você sabe, eu era considerado passador de pano aqui. Porque a gente aqui detectou, tudo bem, a gente tem todos esses problemas. Aí o que você tem que fazer quando você não tem as peças certas? Cara, no mínimo... é você colocar todos esses jogadores aqui que são de regulares para ruim no lugar que eles jogam. No mínimo, bem feito. No mínimo, faz o arrozinho com feijão. Você quer pôr 3 zagueiros? Coloca 3 zagueiros, 2 volantes, 2 laterais. Não precisa ser os que apoiam, não precisa. Você fecha todo mundo ali, deixa o meio um pouco mais solto, Caleri e Luciano na frente. A bola já não chega. Nessa formação que a gente tem atual, a bola já não chega. A gente vive de chuveirinho, então não muda nada, mas faz o arroz com feijão. O São Paulo hoje, se fizer o arroz com feijão razoável, já é melhor do que a gente tem.
Ele tá querendo fazer Eu não sei. a lasanha eu gourmet. Acho que sim. Acho que sim. Mas eu retuitei, eu vou até ler o nome da pessoa. Pra mim foi a melhor definição da atual fase, tá? Eu não conheço, eu nem seguia, mas eu gostei e retuitei. É o Marcel Pracidelli. Eu não sei se demitir o Rogério vai dar certo. Eu sei que não demitir o Rogério vai dar errado. Eu concordo. É esse o ponto. Se vai dar certo, cara, não sabemos. Mas o Rogério ficar já deu errado, Dani. O elenco não. Ele protege o Belmonte. Vamos lá. Vamos supor que caia o Rogério entre o Dorival, seja lá quem for. O São Paulo continua tomando pau. Você acha que vão mudar o foco pra onde? Aí vão ter que começar a derrubar o Belmonte. Então, assim, até pra isso serve o Rogério. É que o meu problema não é derrubar o Belmonte. O meu problema é derrubar o São Paulo. O meu problema é ter que ir pra... Mas você acha que com o Rogério a gente salva? Eu já acho que não. O meu ponto é esse. Eu tô bem descrente. Então... A questão é que, pra mim... O roteiro Dorival Júnior, eu estou falando isso agora para não ser... Faltando 39 rodadas. O roteiro 38, Dorival Júnior é desesperador. É desesperador. Mas o roteiro do Rogério tá o quê? Também. É esse o ponto, entendeu? Eu não vejo nenhum respiro de trocar o Rogério pelo Dorival. Porque você me falou do Aguirre. Eu gostaria do Aguirre. Tá? Eu entendo o plano Aguirre. Fala, cara, elenco limitado, nós vamos jogar por uma bola. Fecha a casa, uma bola. Que é o Caleri, faz gol de cabeça. O Rato, bem ou mal, sabe bater uma faltinha ali. Eu entendo o plano. Esse é o meu plano. Tem um plano. Mano Menezes. Odeio Mano Menezes. Sim. Retranca, fechado, por uma bola, time ruim. Como joga o Inter. E chegou em terceiro, segundo no Brasileiro. Abel Braga, que eu não gosto também. Também não. Eu não gosto também. Retranqueiro, casa fechada, chute pro mato, não sei o quê. Eu entendo o plano. O Dorival não é um plano. Qual o estilo de jogo do Dorival? Sei lá. Eu nem sei. Por que o Dorival, campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil, não ficou? Né? Não ficou. Talvez pela soberba do Flamengo, né? Pelo mesmo motivo que a gente não demitiu o Muricy depois de perder na Libertadores em 2009. Não só, é porque tipo, você tem muito material humano. Sim, e é difícil gerir esse bando de gente. E não sabe gerir, e não tem proposta, sabe? O cara... Mas é que pra mim, o ponto, Dani, de não trocar agora... Eu não tô falando de quem vem, não tô nem sei se eu quero Dorival... Eu defendo trocar agora. Mas só explicar o porquê. Porque eu acho que a minha previsão, quando não derrubaram o Rogério depois do São Bernardo, eu falei, aí sabe o que esses caras vão fazer? Vai perder os 3 primeiros jogos, vão mandar ele embora, e aí já vai estar tudo... Já foi. Então, um já foi. Se a gente perde 2, 3, 4... Já começa porque hoje falar a palavra da queda é um desespero, não é um fato. Quando você tem 4, 5, 6 rodadas, ela já começa a ser um fato e a pressão nos jogadores já é diferente do que é hoje. Hoje a gente está falando, olha, o São Paulo, o Thiago Leifert postou um texto dizendo que o São Paulo já caiu, que não sei o quê. Hoje os jogadores podem olhar isso e falar, vamos mostrar para esses caras que eles não estão acreditando na gente. Com 10 rodadas, quando isso for já uma realidade, é uma areia movediça. E aí um elenco cheio de cara razoável e ruim não sai. Não sai. Hoje pode ser que a gente tenha um fator novo, como chega técnico num time, ganha 3, 4 rodadas, aí de repente o São Paulo, já no meio da tabela ali, ganha do América, a gente pega Curitiba, Inter, e acho que, sei lá, o São Paulo tem 4 jogos fora o Inter, fora, acho que são... Se o São Paulo ganhar 3, já muda um pouco do cenário. Aí a pressão já é menor, aí a torcida volta aí. Então acho que a única coisa capaz de mudar o cenário, porque hoje é catastrófico, é esse respiro de qualquer treinador. Eu tô tão desesperado que eu tô aceitando qualquer coisa, entendeu? Pra mim esse é o ponto. Eu aceito bastante coisa, o Dorival não é uma delas, tá ligado? O meu nome seria o Aguirre. Cara... Tem vários nomes muito ruins que eu prefiro ao Dorival, sabe? Esse é o meu... É que o que se fala, né? E aqui você sabe que a gente não fica
soltando boato e tal, o que se fala é que, além de tudo, o salário do Dorival é mais factível com a realidade do futebol brasileiro. Porque todo mundo, eu gostaria de trazer o Crespo. Pô, eu também gostaria do Crespo. Só que o Crespo acabou de ser campeão lá no Catar, tem salário em dólar, tá atrelado a um monte de coisa, foi mandado embora por essa mesma diretoria. Eu vejo a volta do Crespo mais complexa do que os caras pegarem qualquer um que tá disponível aí e oferecer qualquer coisa. Sim. Então, assim, não gostaria, né? Mas, Daniel, terminou o jogo, eu tava desesperado. Primeira rodada do Brasileiro, primeira. Porque o Botafogo, pra mim, era adversário direto. E a gente não consegue segurar... E é adversário direto. E a gente não consegue segurar um mísero empate contra um time... A hora que saiu o gol, a torcida dos caras estava xingando. Os caras pedindo jogador, xingando o técnico. Então a gente não consegue segurar um jogo com essas condições. Então fudeu. Você imagina os 13 primeiros minutos que teve de jogo contra o Flamengo. A mesma postura do São Paulo contra o Flamengo. Contra o Palmeiras no Allianz. É 5-0. Em 10 minutos, como foi contra o Flamengo aqui no Morumbi, como foi contra o Palmeiras na... Não dá, porque a gente não pode mais. O São Paulo tomou sufoco de um time com baixa qualidade. Horroroso, né? Horroroso. E o São Paulo, durante 12, 13, 15 minutos... Horroroso o São Paulo, eu quero dizer. O Botafogo não é um grande time, mas São Paulo estava horroroso. Mas o Botafogo é um time horroroso também. Sim. Você imagina o Botafogo indo para Libertadores? Não, com esse time. Só que o ponto é, esses caras têm dinheiro. Chega em julho, os caras estão na zona do rebaixamento, o cara traz um monte de gente e salva alguma coisa. E meu desespero é esse, porque vai chegar em julho, se a gente estiver na zona, aí os caras vão falar, não, vai trazer um não sei quem, aí vai trazer Daniel Alves da vida, que não vai resolver nada, vai aumentar a dívida e aí é o buraco sem fim. Aí você já viu o movimento do Pato hoje? Por exemplo. Pra quem tem David, o Pato é ótimo. Então, beleza, eu tô me afogando aqui. É que eu acho que o Pato, ele só tem uma coisa de diferente do Daniel Alves, da vida, não sei o quê. Que, aliás, eu falei o nome dessa pessoa, desculpa, pessoal. Eu acho que ele toparia vir ganhar uns 50 pau. Sei lá. Eu acho que ele toparia. Ele abriu mão de dinheiro, isso é verdade, é fato. Então, eu acho que a única coisa que me faz... O Edu me perguntou hoje no podcast, você traria o Pato? Não, mas ele abriu mão de dinheiro, ele gosta do São Paulo, pra ele ganhar o preço de um jogador da base, entre Pato e David, entre Pato e Alisson, entre Pato. Bom, aqui, entre Pato e Alisson, a resposta certa deveria ser nenhum dos dois. Nenhum. Então, assim, quando você me força a escolher, eu falo, cara, eu não preciso escolher essa merda. Estou de acordo. Sabe? Porque, Estou de acordo. Assim, não, pra quem tem o David... Cara, mas você tá querendo que eu escolha uma facada no rim ou um tiro no ombro? Eu não quero nenhum dos dois. Concordo. Eu acho os dois uma bosta. Eu acho o Pato apático, eu acho o Pato sem alma. Sim. Foi embora... E o São Paulo é sem alma. Abriu mão da multa porque não tinha jogado nada também, sabe? Não é que assim, porra, não sei o que. Então você fala assim, não, a gente começa a entrar nos dilemas de nivelar por baixo tudo. Mas então, a gente tá por baixo. Né? Nossa, eu sei, não tô achando que a gente tá por cima, eu tô na merda, mas é que a minha relação com um jogador apático, porque ele tem lampejos de qualidade técnica uma vez por ano. Concordo, Dani. Qual a última vez que o Pato fez 2 jogos seguidos bons? Se você me pergunta numa situação normal, você traria o Pato? Não. É isso. Não traria. Você traria o Alisson? Não. Não. Até, o Marcelo da Gazeta postou lá, Alisson fala que o resultado é mentiroso e... Falei, cara, o Alisson é um jogador mentiroso, sabe? O Alisson mas esse é um ponto, né? Muita gente fala, o São Paulo jogou melhor que o Botafogo. Cara... A gente está num ponto que não importa mais jogar melhor. A gente precisa de resultado. Né? Jogar melhor ou jogar pior, agora não adianta nada. Não faz mais diferença, entendeu? Porque se fosse um treinador que chegou há 2 meses, 3 meses, e aí vem com uma sequência de maus resultados, mas você começa a ver um time encaixar, você fala, tudo bem, perdemos, mas dominou o jogo, fatalidade acontece. Agora, é 1 ano e 8 meses. Contra todos os clubes os 12 maiores, a gente perdeu todos. A gente só ganhou do Santos. Então não dá. Pra mim não dá mais. Tem várias coisas que não dá, né? Tipo, Carlos Belmonte demitir Rogério Ceni. Sabe?
Esse marco na história, a instituição não merecia. Tipo, é um cara minúsculo demitindo uma das maiores figuras da história do clube. É um cara minúsculo que nunca deveria estar lá, que não é qualificado para a função, demitindo. Só, cara. É igual a briga dele com o Paulo Amaral. Pois você tem razão. É mais uma mancha na nossa história. Nossa, cara. Mas, Dani, só assim, mancha na nossa história. Desde que essa gestão assumiu, é mancha atrás de mancha. Isso. E a gente fica, né, na próxima vitória aleatória, o Casares vai postar com o herói do jogo como se nada tivesse acontecido. Mas o que eu acho, assim, que... eu ia falar legal, mas não é legal. É o oposto de legal. Mas o que eu percebo, assim, é que as pessoas já começaram a acordar, né? O Lima Duarte deu uma porrada na diretoria. O Leifert escreveu um puta texto agora dando porrada. Então, na diretoria? Eu não li o texto. Ele falou que acha que o São Paulo vai cair, que o São Paulo vem de anos de mau resultado, que o São Paulo tá mal gerido e que a culpa não é do Rogério. E é verdade, só que eu acho que nesse momento também é do Rogério. E aí eu acho que pessoas que antes não colocavam o dedo nessa ferida, pro pessoal que tem o ego do tamanho do mundo, é importante, cara. Então não adianta ficar o Caio e o Dani, que a gente sempre bate. Quando é esse tipo de pessoa... Não assistem a gente porque sabem que vão apanhar. Exato. E eles acham que a gente, como o Leco falou uma vez, que era um pequeno grupo de torcedores. Então, eles acham isso. Enquanto o Dedé fez outro vídeo no social lá, então, eles acham que o mundo é aquilo, entendeu? De puxa-sacos e bajuladores. Então, quando pessoas, referências que são famosas aí, que nem é nossa pretensão, falam, puta, eu acho que começa a incomodar. Aí os caras, não é à toa que estão falando na demissão do Rogério, né? Cara, pra mim, ler a matéria Rogério Ceni demitido por Carlos Belmonte nunca vai ser normal, sabe? Não, é uma claro coisa que não. Que eu não vou digerir, eu não vou dormir bem. A figura Belmonte, ela me faz muito mal pela relação que eu tenho com a instituição. Mas muito mal. Porque é um nível de desqualificação que a gente nunca poderia ter topado. Então, figuras vindas do social sempre aconteceram. Sempre. Mas a gente chegou num nível agora de desqualificação extremo em uma função muito importante, sabe? E no discurso... Mas eu acho que isso simboliza o momento da torcida, porque os resultados não são os piores da nossa história. Não são. A gente chegou em finais aí ano passado, a gente já teve... Repito, eu acho que teve time ali que era Sidão, João Schmidt, sim, times piores no papel, quando você olha. Só que o entorno, apesar do Leco, ainda não era tão nebuloso, tão sei lá que palavra usar, não era tão escroto quanto é hoje, cara. Então, eu acho que hoje o todo é o pior de todos os tempos. É o pior porque ele tenta te fazer de trouxa. Então. E é isso que a torcida acordou. Isso. Tá todo mundo incomodado. É o pior São Paulo da história, porque a liderança desse São Paulo tenta duvidar da sua inteligência o tempo todo. Então, assim, o sócio-torcedor é uma bosta. Uma bosta. Mas ele vende como... Foi uma cocriação com a torcida, não sei o quê. Tem kit de boas-vindas. 2 meses depois o kit some. Tudo tem uma história inicial que não para em pé. E não se sustenta. Daí, tipo, comunicação é boa e o YouTube é forte. Que já não é mais. Não é. A comunicação não é boa porque ela tem que vender os dirigentes o tempo todo. Todo vídeo de treino passa os dirigentes andando no fundo. Todo carrossel de foto tem. A comunicação é fraca, intelectualmente fraca e precisa vender dirigente. Então ela deixa de ter conexão. A plataforma de vídeo lá, que era um canal de remuneração e amarrado com o sócio-torcedor. Não tem. Ia pagar o galopo, né? O projeto do banco é adiado o tempo todo porque não está parando de pé. A história do Refis Plus é uma piada. Então eu compro um equipamento, chamo um jornalista aleatório para fazer uma reportagem, para tentar enganar a torcida que está mudando. Uma entrevista surpresa. Uma entrevista surpresa para me mostrar acessível e trabalhador. Então,
é montado para te fazer de idiota o tempo todo. E o meu sentimento é que muita gente topou ser feito de idiota pelo Casares. Eu acho que hoje, no começo, eu acho que hoje em dia a galera tá acordando. O título do Paulista falou, deixa o cara trabalhar, o cara é o máximo, o cara é super bom, o cara é do marketing, né? Pô, cara, não para em pé. Não para em pé. E o discurso da dívida, a gente vê um monte de clube com muito mais dívida, muito mais bem gerido, sem tanto turbulência nos bastidores. A frase do o salário não é um problema porque os caras nem reclamam. Isso é bizarro. Pergunta pra quem trabalha no futebol como soou essa frase. Então, idiota. Bom, a gente hoje tá fazendo mais uma vez o Resenha Express, lembrando que semana que vem também será, porque o jogo São Paulo e Ituano vai ser numa terça-feira. Então, devido a essa... Sobe agora mais cedo, Sobe mais cedo, por volta de meio-dia, 1h. Então, hoje e semana que vem. Quer mandar um abraço pra alguém? Eu não quero mandar também, tô com raiva. Tô com raiva de tudo, velho. Eu só queria falar. E eu fico com raiva até de você gravar o... Eu também, eu fico com raiva de mim de gravar o podcast. Porque eu falo, cara, já falou tudo que queria, daí eu vou chegar lá, vou ficar trabalhando sozinho. Mas sabe o que é bom? Porque lá os caras trazem insights que eu não tinha pensado. Aí eu treino agora antes de gravar o programa. Aí eu fico batendo papo com o professor, tal, não sei o que, e aí ele vai me dando a corda pra gente chegar aqui. Então molda o resenha, não falo tudo não. É bom. Mas... Cara, é isso. Placar, não vamos dar placar? Né? Tem isso. Tem 2 placares. Amanhã, 4-0 São Paulo. Porto Cabelo, pra quem não sabe, o avião dos caras tá preso em Manaus. Os caras não tinham autorização pra entrar no Brasil. É um time amador. Se não for 4-0, amanhã é crise. Mas 4-0 São Paulo amanhã. Vai ser 7-0 e o Rogério vai ser demitido depois de ganhar de 7. É bom que aí pelo menos ele tem um storytelling lá. E São Paulo e América vai ser 1-0 sofrido. São Paulo perde pro América. Não, para. 1-0 sofrido com gol de canela do Caleri. Tomara. Pra mim perde 2-1. Não, para, Dani, por favor, não. É isso, olha lá, olha o otimismo da galera. E você, deixe seu comentário, concorda com a discussão? Fora Rogério, fica Rogério. A gente aceita qualquer opinião desde que seja uma coisa, se você tiver paciência, você que gosta do resenha, faz o exercício aí do ótimo, bom, regular, ruim e grotesco. E tenta agrupar para ver se você classifica de um jeito diferente. Eu vejo visões mais otimistas desse elenco que eu não consigo. Nossa Senhora. Tem gente que põe cada figura aí na... Eu sei que você tá com birra do Rato, eu ainda não tô. Hã? Eu ainda não tô. Eu não tô com birra do Rato, não. É que o Rato é o que eu achei que ele era. Sim. Ele é... Beleza. Mas o Rato devia ser o cara para jogar amanhã contra o Porto Cabelo. Não é. Não o titular que joga todos os jogos no ano. Não, tudo bem, concordo. O Rato virou titular absoluto, inquestionável. É que se você parar pra pensar, os últimos 10 jogos ele jogou em 3 posições diferentes. Jogou de ala, aí joga na ponta, aí joga no meio. Cara, são jogadores médios que, cara, coloca o cara... O que você sabe fazer? Eu sei bater escanteio, então você só vai bater escanteio. É que o futebol não tem kicker, cara. Tudo bem, mas não é só isso, Dani. Porra, por que o Michel Araújo chegou pra ser meia, jogou um dia na lateral esquerda e outro na direita? E mostrou qualidade técnica nos dois, o Rato não. O Rafinha é lateral, aí joga de zagueiro, aí o Nestor um dia primeiro volante. Cara, se a gente preencher... Você lembra aquele joguinho? Põe a estrela na estrelinha, o quadrado no quadrado, e aí depois você começa a mexer. Cara, hoje a gente não conseguiu colocar a estrelinha na estrelinha ainda. É que a minha questão com o Rato o Rato era coadjuvante de um time que foi rebaixado. Ele não era o protagonista. Não. Né? Daí beleza, esse cara virou titular inquestionável porque ele tem uma boa bola parada. O cara com a bola rolando, eu quero saber com a bola rolando. Me lembra 3 bons lances do Rato com a bola rolando. Não lembro. Você não tem. Mas, cara, também não lembro
do David, também não lembro do Luciano esse ano, não lembro de ninguém. Eu falo que o David é uma bosta, que o Luciano está uma bosta. E o Mendes, eu não lembro. O Rato está no nível dos dois, que é uma bosta. Sim, concordo. E a minha questão é quererem me convencer que o Rato é a contratação do ano. Não, tudo bem. Porra, é que assim, a gente não precisa ser nem o céu nem o inferno. Porque o Rato ganhou um hype, matéria do Globo do Esporte Espetacular, o novo... Caralho, velho, o Rato virar o reforço do ano. Não tô falando que o Rato é grotesco. Não, o Rato é uma boa peça de elenco. Sim, só que é uma boa peça de elenco. Ponto. Que custou 5 milhões para um time que não tem 5 milhões para gastar em peça de elenco. Né? Não tem. Tá devendo o salário do grupo. Então gastou 5 milhões numa peça de elenco. E por ter feito alguns bons jogos no começo do Paulista contra times muito fracos, ele ganhou um hype totalmente desproporcional ao que ele é na realidade, que é o que a gente está vivendo agora. Tipo, o Rato foi bem em algum clássico? Não. O Rato foi bem contra o Água Santa na decisão do Paulista? Não. O Rato foi bem na estreia do Brasileiro? Não. É um monte de não. Mas lá atrás, contra a Inter de Limeira, naquele 5-1, o Rato bateu um escanteio e fez um gol. Fala, vai se fuder. Se isso é qualidade... É pra cair mesmo, porque nós estamos jogando lá pra baixo, entendeu? Então, o Rato é do nível do David? Qual o nível do David? Melhor encerramento que esse não há. Comenta você sobre o Rato.